Seja bem-vindo a mais um vídeo e é um prazer enorme de estar consigo em mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo vamos falar de ligações químicas. Antes de nós começar, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação e se querer me pesquisar no YouTube para ter mais vídeos, pesquise por @estuderápido. Então, para falar de ligações químicas, primeiro você tem que saber o que é uma ligação química. Ligação química é a união entre átomos para formar substância química. Então, a junção de átomos para formar uma substância é graças a ligações entre eles. Então, o requisito dessa aula vai exigir para que você tenha o domínio de tabela e propriedades periódicas, depois distribuição eletrônica. Quando se fala de ligações químicas, o marco de estudo das ligações teve início em 1916, através desses dois cientistas. O primeiro foi esse aí, Walter Kossel, dizia que a ligação ocorreria graças à perda ou ao ganho de eletrões. Para ele, tinha a teoria das ligações iônicas, enquanto o outro, que é Gilbert Newton Lewis, esse dizia que os átomos envolvidos nas ligações deveriam compartilhar pares de eletrões. Então, esse estava muito mais focado nas ligações covalentes, mas os dois tinham a mesma justificativa, que é as ligações dos átomos ocorrem para adquirir a configuração do gás nobre mais próximo da tabela periódica. Quanto a isso, relaxa, nós vamos explicar ao longo do vídeo. Peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixe seu like e vamos continuando com o vídeo. Então, quanto a tipos de ligações químicas, nós temos três tipos principais. Nós temos ligação iônica. A ligação iônica envolve os íons. Quando se fala de íons, nós estamos a referir de cátions e ânions. Cátions são íons de carga elétrica positiva, enquanto ânions são íons de carga elétrica negativa. Por outro lado, cátions, podemos dizer, são elementos metálicos, certo? São elementos metálicos, enquanto ânions são elementos ametais. Então, a ligação iônica envolve ligação entre elementos metálicos e não metais. Temos aqui metais e ametais. Quando se liga entre eles, forma uma ligação iônica. Todas as ligações que ocorrem, o objetivo é para ter as propriedades dos gases, certo? Então, outra ligação é ligação covalente. Já na ligação covalente, ocorre com elementos ametais. Então, os elementos ametais se ligam entre si através de compartilhamento de eletrões. Aqui não há transferência nem recepção de eletrões, mas sim eles compartilham. Mas quanto a isso, ainda vamos falar especificamente também dessa ligação ainda nesse vídeo. E temos ligações metálicas ou ligação metálica. A ligação metálica é a ligação entre elementos metálicos, certo? Então, a ligação metálica tem a ver com a ligação entre elementos metálicos, ou por outro, só os cátions, que são elementos de carga elétrica positiva. Então, esses elementos metais, eles podem se ligar entre si através da ligação metálica. Ligação covalente é só ligação entre elementos ametais, enquanto ligação iônica é ligação entre elementos metálicos com ametais. Então, são esses três tipos de ligações químicas. Mas o princípio das ligações, num contexto geral, tem que haver aproximação entre dois átomos, no mínimo, em que quando esses átomos aproximam, deve ter alterações da sua configuração eletrônica em função dessa aproximação. Quando isso ocorre, é porque está a haver uma ligação química. Mas quando se aproxima dois átomos e não ocorre nenhuma alteração na configuração eletrônica, então esses átomos não vão se ligar. Essa propriedade de não ligação vem-se através de gases nobres. Quando você aproxima átomos de gases nobres, eles não vão alterar a sua configuração, pois os gases nobres não fazem nenhuma ligação química. Então, vamos falar especificamente da ligação iônica. Nós já havíamos dito lá que a ligação iônica envolve elementos metálicos e elementos não metálicos. Então, nós temos aqui a ligação iônica, é um tipo de ligação química que ocorre da interação entre metais e ametais. Nessa interação, os metais tendem a doar eletrões e os ametais a receber eletrões. Nós sabemos que na propriedade periódica, nós falamos de eletronegatividade e eletropositividade. Então, quando se fala
fala de eletronegatividade, é carga elétrica negativa. Tem a ver com a capacidade de um elemento químico atrair eletrões para si. Enquanto que eletropositividade tem a ver com a capacidade de um elemento doar eletrões a outro que é eletronegativo. Então, para esse caso, como nós falamos que ligação iônica tem a ver com a ligação entre elementos metálicos e ametálicos, isso significa que os elementos metálicos doam eletrões a elementos ametálicos. Vamos lá ver com esse exemplo. Nós temos, por exemplo, cloreto de sódio, que é esse aqui. O cloreto de sódio, nós temos o sódio, que é positivo, enquanto o cloro é negativo. O sódio, na tabela periódica, está aqui. Ele tem 11 eletrões, mas nesses 11 eletrões, o último eletrão, ele está sozinho, está na última camada, que é um eletrão para o sódio. Enquanto o cloro está aqui. O cloro está no 7º grupo A e ele tem 17 eletrões para o cloro. Então, como o cloro tem 17 eletrões, na última camada tem 7 eletrões. Então, o que acontece? Como esse tem um eletrão na última camada, vai doar a camada de cloro que tem 7 eletrões. Logo, o cloro vai ter no total 18 eletrões, porque recebeu mais um eletrão do sódio. Enquanto que o sódio, como tirou um eletrão enquanto ele tinha 11, vai ficar com 10 eletrões. Então, o sódio fica já com 10 eletrões, tendo a propriedade desse gás nobre, que é o neon. Enquanto o cloro fica com 18 eletrões, que é a propriedade de argônio, que é também gás nobre. Dessa forma, estamos perante a ligação iônica. De uma forma muito simples, sobre a representação dessa ligação, nós temos aqui cloreto de sódio. Cloreto de sódio, o sódio tem um eletrão na última camada, enquanto que o cloro tem 7 eletrões na última camada. Como toda ligação química tem a ver com a tendência dos átomos procurar uma estabilidade. Então, toda ligação tem que estar a favor da estabilidade. O sódio tem um eletrão livre, ele vai doar para o cloro, e quando doa para o cloro fica com mais um eletrão. Então, como tem 7 eletrões, mais um de sódio, o cloro ele vai estar muito bem estável, enquanto o sódio vai ficar com 10 eletrões, também vai ficar estável. Temos aqui fluoreto de potássio. O potássio está aqui, ele também é do primeiro grupo A, ele tem um eletrão, enquanto que o flúor está no 7º grupo, está aqui no 7º grupo. Então, o flúor também tem a mesma propriedade que o cloro, ele tem 7 eletrões na última camada. Então, tendo 7 eletrões na última camada, vai precisar de mais um eletrão que vai ser doado com potássio para ter 8. E o potássio, quando doa um eletrão ao flúor, ele vai ficar também com 10. Daí, esse alcança a estabilidade, enquanto que o flúor também alcança a estabilidade. Temos esse exemplo de iodeto de cálcio. Iodeto de cálcio, o cálcio está aqui no 2º grupo. Significa que o cálcio ele tem 2 eletrões na última camada. Enquanto o iodo está no 7º grupo, está aqui 7º grupo, significa que ele tem 7 eletrões na última camada. Então, o que acontece? Como o cálcio tem 2 eletrões, enquanto o iodo tem 7, significa que se o cálcio doar um eletrão para o iodo, ele vai restar mais com um outro eletrão. Por isso que é preciso 2 iodos, de modo que o cálcio vai doar um eletrão para o primeiro iodo e outro eletrão para o segundo iodo. Por isso aqui tem cálcio e iodo 2. Por isso tem que ter 2 átomos de iodo. É para doar os 2 eletrões e todos alcançam a estabilidade. Então, já percebeu como fica ou por que há ligações entre átomos? É para alcançar a estabilidade. Temos esse caso aqui de fluoreto de alumínio. Fluoreto de alumínio. O alumínio ele tem 3 eletrões na última camada, enquanto que o flúor tem 7. Então, como tem 3, para doar, para ele estar estável, é preciso 3 flúor, porque cada flúor tem 7, vai precisar de um eletrão. Então, vai receber um, vai receber um, vai receber um. Daí fica alumínio e 3 flúor, fluoreto de alumínio. Então, a ligação iônica tende a ter esse tipo de interação entre os elementos metálicos e não metálicos. Os metálicos doam eletrões para ametais e ametais vão receber eletrões. Essa é a base de ligações iônicas. Enquanto já nas ligações covalentes, já não se trata de doar, trata-se de compartilhamento de eletrões, em que eles vão colocar os eletrões no centro e todos vão
vão usar ao mesmo tempo. Como? Primeiro nós temos aqui a ligação covalente, é um tipo de ligação química onde os átomos compartilham os eletrões entre si, de forma que ambos se tornam estáveis. O objetivo de toda a ligação química é para os átomos tornarem estáveis. Vamos lá ver um exemplo aqui de CH4. O CH4, nós temos carbono e 4 átomos de hidrogênio. O carbono ele tem 4 eletrões na última camada, enquanto que cada hidrogênio ele tem um eletrão, e o hidrogênio, para estar estável, ele precisa de 2 eletrões, certo? Então o que acontece nessa ligação é que cada hidrogênio vai compartilhar com o carbono o seu eletrão. O compartilhamento significa que esses 2 eletrões vão pertencer simultaneamente ao hidrogênio e vão pertencer simultaneamente ao carbono, vão usar junto, vão colocar no centro. Por isso que dessa forma significa que o hidrogênio já tem 2 eletrões e o carbono também aqui já contamos tendo 2 eletrões. Da mesma forma, o carbono vai compartilhar junto com o hidrogênio esses eletrões, vai compartilhar esses eletrões, assim como vai compartilhar esses eletrões. E como contagem para o carbono, vamos contar que o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eletrões na última camada. Daí vai atingir a sua estabilidade. Enquanto o hidrogênio, vamos contar, tem 1, 2 eletrões, fica estável, 1, 2 eletrões, estável, assim sucessivamente. Não. A ligação covalente é compartilhamento de eletrões. Temos outro exemplo, esse de NH3. Nós sabemos que o átomo central é o nitrogênio. Nós sabemos que o nitrogênio tem 5 eletrões na última camada, certo? Então, aqui nós temos 3 hidrogênios. Significa teremos aqui um hidrogênio e um hidrogênio. Cada hidrogênio tem um eletrão. Então, o nitrogênio vai fazer o compartilhamento dos eletrões com cada hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Aqui nós teremos nitrogênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, com 8 eletrões, o nitrogênio fica estável, enquanto cada hidrogênio vai ter 2 eletrões. É da mesma forma que acontece com a molécula de água. É esse tipo de ligação que é covalente. Mas nas ligações covalentes, nós temos um tipo de ligação especial, que é a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é uma ligação especial de ligação covalente. Como assim? Nós dissemos que numa ligação covalente há compartilhamento de eletrões, em que os eletrões compartilhados são usados simultaneamente pelos 2 átomos. Mas já na ligação covalente dativa, um elemento químico vai doar os seus eletrões para outro átomo, mas ele não vai usar esses eletrões. Vamos lá ver o SO2, que é dióxido de enxofre. O que acontece? Nós temos aqui o enxofre. O enxofre é um elemento de 6º grupo. Significa que ele tem 6 eletrões na última camada. Então, o enxofre vai ter 6 eletrões na última camada. E ele se liga com 2 átomos de oxigênio. Então, cada oxigênio também tem 6 eletrões. E tendo 6 eletrões, vai faltar 2 eletrões para estar estável. Então, nós temos aqui oxigênio com 6 e 6. Então, significa que com enxofre, o oxigênio se compartilhar os 2 eletrões, aqui já teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esses 4 eletrões vão ser usados simultaneamente para o oxigênio e os mesmos vão ser usados simultaneamente para o enxofre. Então, nessas condições, o enxofre vai ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, significa que aqui esses 2 átomos já estão estáveis. O único átomo não estável vai ser o oxigênio. Então, para tal, o enxofre tem que compartilhar 2 eletrões para o oxigênio, mas sem que esse enxofre use esses eletrões com oxigênio, mas sim o oxigênio que vai usar os eletrões com o enxofre. Percebeu aqui? O enxofre vai compartilhar eletrões com oxigênio. Ele vai doar os seus 2 eletrões para o oxigênio, de modo que o oxigênio fica com 8 eletrões, mas normalmente o enxofre teria 10. Mas como não pode ter 10, ele não vai usar os eletrões do oxigênio, mas o oxigênio que vai usar os eletrões de enxofre. Então, a esse tipo de ligação chama-se ligação covalente dativa. Se não entendeu até aqui, deixa nos comentários e eu vou fazer um vídeo especialmente para ligações covalentes dativas. Mas também peço para que se inscreva, ative a sino de notificação, deixa seu like. E, por fim, nós temos ligação metálica. A ligação metálica é um tipo de ligação química que ocorre entre metais. Ela forma uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, que é a união de 2 ou mais metais. Um dos exemplos, nós temos aço, que é formado por ferro e carbono. Por exemplo, soldas, que envolve chumbo e estanho. Aço inoxidável, que envolve ferro, carbono, níquel e crômio. Mas deixa eu explicar na íntegra como acontecem as ligações metálicas. Eu vou dar um exemplo
exemplo de um composto que provavelmente pode não ser bem útil para si, mas vai lhe fazer entender. Por exemplo, se nós temos sódio. O sódio, nós sabemos que tem um eletrão na última camada. Se, por exemplo, se liga com alumínio. Alumínio, nós sabemos que tem 3 eletrões na última camada. Então, o que acontece? Como o sódio tem a tendência de doar eletrões e o alumínio também tem a tendência de doar eletrões, esses dois, quando se ligam, nenhum dos dois vai ganhar ou perder eletrões. O que vai acontecer é que esses vão formar nuvem eletrônica. Como nós temos aqui a ligação entre o sódio e alumínio. Então, o eletrão do sódio vai ficar livre ao redor da ligação, enquanto que os eletrões também de alumínio, que são 3, vão ficar também livre ao redor do metal. Por isso que é mais fácil extrair esses eletrões através de aquele que nós chamamos de efeito fotoelétrico, que é a emissão de fotão de energia para extrair esses eletrões livres do metal. Porque na ligação entre dois metais, os seus eletrões livres da última camada vão estar a flutuar ao redor do próprio metal. É um exemplo de ferro ligando, por exemplo, com o zinco. Então, na ligação entre ferro e zinco, os eletrões livres vão flutuar na superfície do metal. Então, esses eletrões podem ser extraídos facilmente pelo efeito fotoelétrico. Por isso que o metal tem facilidade na condução elétrica, pois nós sabemos que eletricidade é um movimento ordinário de eletrões. Então, pessoal, é tudo quanto ao vídeo de hoje, mas peço para que se inscreva, ative a sino de notificação e se querer pesquisar mais vídeo no YouTube, escreve aí @estuderápido logo na página do YouTube e clique em pesquisar. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e apoie no crescimento do canal. Deixe aí nos comentários se percebeu sobre o vídeo. É tudo e até o próximo vídeo.